Fala pessoal, beleza? Professor André Cordeiro na área. Dessa vez, nessa videoaula, falaremos um pouco sobre ventilação mecânica, os aspectos básicos, ciclo respiratório, os modos básicos de ventilação. Então, se você tem dúvida em relação a esse material ou conhece algum colega que tenha, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com esse colega e vem comigo. Pois bem, gente, em relação à ventilação mecânica, como eu disse, iremos realizar uma análise aqui da parte básica da ventilação. Começando, logicamente, pelo entendimento do que é ventilação mecânica. Então, a ventilação nada mais é do que um suporte que você oferta ao paciente. Então, a ventilação mecânica, ela não servirá para tratar o paciente, e sim como uma ponte, como um suporte realmente para, enquanto a causa que levou à ventilação mecânica não esteja resolvida, ele terá uma ajuda vinda desse equipamento, desse ventilador mecânico. Isso principalmente para pacientes que tenham insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Isso desde lá 2007, nosso último consenso, que esse entendimento existe. E essa ventilação mecânica, né, quais são as indicações principais? Insuficiência respiratória, como vimos anteriormente, seja ela aguda ou crônica agudizada, seja ela do tipo 1 ou do tipo 2. E proteção de vias aéreas. Então, toda vez que o paciente apresentar um Glasgow menor do que 8, ele também passa a ter indicação de ventilação mecânica invasiva, além de possibilitar algumas terapêuticas específicas, como veremos mais à frente. O ventilador mecânico, ele relativamente é simples. Então, pensando no que tínhamos há alguns anos atrás e no que temos hoje, o ventilador mecânico hoje é um computador. E isso facilita bastante o nosso processo de interpretação e de assistência mais adequada ao paciente. Então, note que basicamente no ventilador você tem aqui duas saídas. Uma será considerada como ramo inspiratório e o outro como ramo expiratório. Isso no próprio ventilador você tem essa informação. É, Note que desses ramos saem o circuito ventilatório, tá? Então são esses dois tubos que se encontram numa peça em Y que será conectada ao paciente. Vale também o entendimento que esse aparelho ele utiliza tanto uma fonte de oxigênio quanto uma fonte de ar comprimido, essa mistura que é entregue ao paciente. Alguns ventiladores usam apenas o oxigênio, tá? Em relação a essa imagem, conseguimos visualizar o seguinte: uma válvula de fluxo e uma válvula de exalação. Se eu quero inspirar, então se eu quero insuflar o pulmão do paciente, o que deve acontecer primeiro? A abertura dessa válvula será entregue ao paciente. E essa segunda fase chamamos de fase inspiratória. É um momento de insuflação pulmonar. Se o pulmão expandiu, agora ele precisa retornar à sua posição inicial. O que vai acontecer? Essa válvula de fluxo fechará e a válvula de exalação abrirá. Essa mudança, nessa transição da fase inspiratória para a fase expiratória, damos o nome de ciclagem. Então, novamente, o ventilador ciclou. O que aconteceu? A válvula de inspiração fechou e a de exalação abriu. E, uma vez aberta, o volume de ar tende a sair do pulmão do paciente. É a última fase, que é a fase expiratória. Então, essas quatro fases compõem algo chamado de ciclo ventilatório. Beleza? E quais são os objetivos dessa ventilação mecânica? Primeiro, é proteger o pulmão do paciente. A ventilação mecânica, da mesma forma que consegue dar assistência a esse paciente, se feita de maneira inadequada, ela vai gerar o quê? Lesão nesse pulmão. Lesão essa chamada de VILE, lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Além disso, um outro objetivo, manutenção de troca gasosa, reduzir o trabalho da musculatura respiratória, reverter o efeito da fadiga muscular
diminuir o consumo de oxigênio e permitir a aplicação de terapêuticas específicas. Isso falamos lá no início. Como assim? O paciente será submetido a uma cirurgia cardíaca. Pulmonar, ele não tem nada. Porém, para a realização desse tipo de cirurgia, ele precisará ser anestesiado e, consequentemente, existirá uma redução ou inibição do trabalho muscular. Então, a ventilação mecânica, ela aparece nesse cenário para permitir que essa terapêutica seja possível. E quais são os parâmetros principais no ventilador que você pode ajustar? Volume corrente, de quanto eu ajusto? De 6 a 8 ml por quilo. Frequência respiratória, em torno de 12 a 18 incursões por minuto, isso considerando parâmetros para iniciar a ventilação, tá? O volume minuto é o valor ideal para manter o nível de CO2 entre 35 e 45. Tempo inspiratório, 0,8 a 1,2. Novamente, parâmetros gerais. Tem pacientes que podem ser ventilados com um tempo menor do que 0,8 e tem pacientes que podem ser ventilados com um tempo maior do que 1,2. Relação em Zeis, normalmente é de 1 segundo para inspiração e de 2 a 3 segundos para expiração. PIB de 5 a 8 centímetros de água. FiO2 em torno de 100% para iniciar a ventilação, depois você começa a desmamar. Pressão inspiratória, suficiente para alcançar um volume corrente de 6 a 8 ml. E a sensibilidade, depende se é pressão ou a fluxo. Se há pressão, em torno de -2, se há fluxo, de 2 a 4. Como achar o volume corrente ideal do paciente? Para achar o volume corrente ideal, preciso do peso desse paciente, né? E vou multiplicar o peso por 6, 7 e por 8. Mas para achar o peso ideal, eu preciso da altura desse paciente. Eu posso conseguir essa altura perguntando ao paciente, tá? Mas em algumas situações, em muitas situações, esse feedback não é possível. Então eu uso o quê? Algumas formas, algumas fórmulas, inclusive. Primeiro, pode ser pelo comprimento da una. Então, meço a una do processo estiloide até o olecranon. Então, por exemplo, fiz essa medida e encontrei 28 centímetros. Venho aqui na fórmula. Se deu 28 centímetros, é um homem que tem menos de 65 anos, ele tem em torno de 1,80. Tá? Então, é só uma base da altura dessa pessoa. Outra possibilidade é realizar o cálculo de acordo com a altura do joelho. Então você precisa de um estadiômetro, né? Encaixa ali pegando a parte superior do joelho e também a planta do pé. E essa altura você utiliza, coloca aqui na fórmula, também inclui a idade do paciente, e no final ele vai te dar qual é a altura média dessa pessoa. E quais são os modos básicos de ventilação? A ventilação pode ser controlada a volume, pode ser controlada a pressão e pode ser a ventilação com pressão de suporte, VCV, PCV e PSV. Aqui estamos diante de uma tela de um ventilador no modo VCV. Como é que eu sei? Ele está aqui, ó, volume e assisto controlado. O que é isso? O que é esse assisto controlado? Isso quer dizer que esse modo, ele permite momentos assistidos, ou seja, se o ventilador reconhece que o paciente quer respirar, ele o assiste, ele ajuda. Mas se o ventilador não reconhece o esforço do paciente, ele controla a ventilação, ele assume a ventilação. E quais são os parâmetros que eu posso ajustar aqui no modo VCV? Frequência respiratória, volume corrente, fluxo, esse não vimos antes, é de 40 a 60 litros por minuto, pausa inspiratória, que pode ser utilizada em algumas circunstâncias, como para o cálculo da mecânica ventilatória, PIP, sensibilidade e FI de O2. Qual é a principal vantagem do modo VCV? Você consegue controlar o volume que está entregando ao paciente. Qual a principal desvantagem? A variação da pressão nas vias aéreas, a qual você não tem mais o direto controle. Já aqui estamos no modo PCV. Como eu sei, novamente, está dizendo que é a pressão e assisto controlada. Mesma coisa, ele permite alguns ciclos assistidos, mas também entra ali de forma controlada, se não reconhecer a atividade muscular do paciente.
Quais são os parâmetros ajustáveis? Frequência respiratória, pressão inspiratória, tempo inspiratório, PIP, sensibilidade e FI de O2. Qual é a principal vantagem desse modo? Controlar a pressão nas vias aéreas. Qual é a principal desvantagem? Eu não tenho controle direto sobre o volume corrente. E o último modo básico, PSV. O PSV, o que é que eu posso ajustar no PSV? Ele é um modo espontâneo, ou seja, é o paciente que inicia e que finaliza todo o ciclo ventilatório. O que é que eu posso ajustar nele? A pressão de suporte é o quanto de ajuda eu oferto a esse paciente, PIP, sensibilidade e a FI de O2. Qual a principal vantagem dele? A manutenção da contração muscular constante desse paciente. Como é um modo espontâneo, se o paciente contrair, o ventilador reconhece e manda. Se o paciente parar de contrair o músculo, o ventilador para junto. Essa é uma desvantagem, mas existe sempre um feedback, existe ali um backup em relação no canal e compartilhe esse conteúdo com os seus colegas. Até a próxima!